Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quem aqui se encontra feliz com Jesus essa noite? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus por essa noite, mais um culto de domingo, e nós estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem com vocês, amém? Esse domingo em especial nós temos um tema do qual nós vamos trabalhar, e o tema dessa noite é paternidade redefinida. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. Nós vamos trabalhar esse tema, paternidade redefinida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler esse texto. E eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Tem algum tempo que nós temos ministrado, estudado, sendo ministrados também por esse tema, o tema da paternidade de Deus, a paternidade divina. E tem sido algo precioso nas nossas vidas, tem sido um divisor de águas. E nós temos entendido em Deus que nós fomos chamados para essa causa, para falar desse tema. Então eu sou órfão de pai, órfão assim, nunca conheci ele, então não sei se ele está vivo, se ele está morto. Mas eu não conheci meu pai, tenho uma história com Deus nessa área da paternidade. Minha esposa também tem uma história com o Senhor. Nós fomos moldados nesse lugar, sofremos nessa área. Mas, como diz o ditado, a área que você sofre é a área que Deus vai lhe usar para curar outras pessoas também. Então nós estamos aqui essa noite, além de trazendo essa mensagem, fazendo o primeiro lançamento do nosso e-book Paternidade Redefinida. Esse e-book é um compilado de tudo que nós temos estudado durante esses 3 anos sobre paternidade. Nós montamos um compilado, pegamos os melhores entendimentos que nós conseguimos adquirir com a caminhada e montamos então um e-book, do qual ele se torna um guia prático e bíblico de entendimento nas escrituras sobre esse tema. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre o e-book no final da minha ministração, porque grande parte do que está naquele e-book eu vou ministrar essa noite. Então eu quero que você, essa noite, me dê um presente. Eu quero começar essa ministração, enquanto você abre a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 1. Eu quero lhe pedir um presente essa noite. E esse presente é que você abra o seu coração. Desarme você. Abaixe todas as estruturas que existem em você. Não venha receber essa mensagem essa noite com o coração fechado, dizendo: eu não tenho um problema nessa área, comigo está 100% resolvido. Para quebrar um pouco isso em vocês, eu digo para vocês com toda a vulnerabilidade: eu tenho uma história com a paternidade de Deus, eu ministro paternidade já tem alguns anos, mas eu ainda preciso crescer no meu entendimento sobre paternidade. Eu ainda tenho algumas dificuldades nessa área. Eu ainda fico ansioso quando alguma coisa foge do meu controle e eu não consigo confiar no meu pai. Eu estou sendo vulnerável para que você não chegue com os ouvidos e o coração fechado nesse momento. Não tem um cristão que possa dizer: estou 100% resolvido na área da paternidade. Não tem, porque a nossa caminhada de santificação envolve o crescimento nessa área. Então até o último dia das nossas vidas nós vamos estar aprendendo a se relacionar com o nosso Pai. Então o meu convite inicial para você essa noite é: abra o seu coração, diga para Deus: Pai, eu estou aqui para ser curado em tudo que eu preciso ser curado, e até as coisas que eu nem acho que eu precisava ser curado. E eu tenho certeza que essa noite pode ser para você um divisor de águas na sua vida ministerial, na sua vida familiar e na sua vida pessoal, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga um amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo de número 1, eu quero ler esse texto com você.
só lembrar os irmãos, se alguém puder trazer um copo d'água. Está aqui já, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, mulher de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: no passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, e sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Espírito Santo de Deus, Espírito da adoção, que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, te pedimos essa noite, vem sobre nós com a tua confirmação, vem sobre nós com o teu toque, e quebra em nós qualquer estrutura, Senhor, da nossa alma, que impeça a gente de olhar para o Senhor, de se relacionar com o Senhor, de ter contato afetivo com a tua presença, de ter contato relacional com a sua presença, em nome de Jesus. O nosso coração é um coração fértil essa noite, para receber a sua voz, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero primeiro explicar esse texto para vocês, por isso eu peço sua atenção nesse momento inicial. Vamos lá, o autor de Hebreus, ele está nos explicando sobre dois momentos da história. Então perceba, o versículo 1 diz assim, que nos tempos passados, Deus falou de várias maneiras por meio dos profetas. Essa expressão, nos tempos passados e por meio dos profetas, aponta para aquele momento da história que a gente chama de Antigo Testamento. Então o autor de Hebreus começa falando que no Antigo Testamento, ou seja, no tempo dos pais, dos escritores do Novo Testamento, no tempo dos antepassados, Antigo Testamento, Deus falou diversas maneiras, por meio dos profetas. Então o profeta no Antigo Testamento era o meio pelo qual Deus se revelava ao seu povo. Então no Antigo Testamento, a revelação de Deus veio por meio dos profetas, amém? Só que o versículo 2 diz que nos últimos dias, Deus falou e fala agora por meio do Filho. A expressão últimos dias não fala sobre o fim dos tempos, mas todas as vezes que você vê últimos dias no Novo Testamento, fala do período a partir da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Então, os últimos dias é o Novo Testamento até a volta do Senhor Jesus. Então o versículo 2 está dizendo para a gente que nos últimos dias, Deus agora não fala mais por meio dos profetas. O que é isso, Pedro? Está dizendo que não tem mais profeta? Não. O que o texto está dizendo é que a revelação de Deus agora não vem por meio de um homem, mas vem por meio do Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Então perceba comigo que esse texto está nos ensinando que houve uma era que a forma que Deus se revelava era por meio dos profetas, mas agora no tempo presente, a forma que Deus se revela não é por meio de homens, não é por meio de instituições, mas é por meio do Filho de Deus, que é o Jesus que nós tanto amamos, irmãos.
Então o autor de Hebreus está dizendo para a gente que a era em que estamos presentes, só existe um meio por qual Deus se revela. Só existe um caminho por qual nós podemos acessar Deus nesse tempo presente. E é por meio do Filho de Deus. Então perceba, foram duas eras. A primeira era, Deus se revelou através do Espírito profético. Antigo Testamento. E o engraçado é que o Antigo Testamento encerra com Malaquias capítulo 4, esse é o último versículo do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 5, a partir do versículo 5, as Escrituras afirmam que viria o espírito profético de Elias, que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não houvesse maldição sobre a terra. O que nós aprendemos com esse versículo? Por ele ser o último versículo do Antigo Testamento, é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, todo o espírito profético da revelação, a partir de agora vai estar ligado com a paternidade do meu coração. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, a partir de agora, o espírito profético, a forma como eu vou me revelar, vai estar totalmente ligada com a forma que o meu filho vai apresentar a minha paternidade a vocês. Então é por isso que o Novo Testamento começa com Jesus sendo batizado, e a primeira coisa que acontece, logo após as águas descerem sobre a cabeça dele, é o que, gente? Uma voz ecoa do céu dizendo o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, percebemos que agora, em Jesus, a revelação de Deus vem a partir do entendimento da paternidade de Deus. Porque no Antigo Testamento, o profeta revelava que existia Deus. Mas no Novo Testamento, o Filho revela que existe um Pai. No Antigo Testamento, um profeta estava lá e ele revelava Deus para as pessoas, revelava a divindade para as pessoas. Só que agora, no Novo Testamento e na Nova Aliança, o Filho revela não apenas que existe um Deus superior, mas o Filho revela que existe um Pai, que eu e você devemos nos relacionar com Ele. Porque um profeta consegue revelar que existe um Deus, mas somente um filho consegue revelar que existe um Pai, irmãos. E quando nós falamos de Jesus, nós falamos do Filho perfeito de Deus. Então, no Novo Testamento e no tempo presente, a revelação de Deus vem por meio do Filho. E o Filho revela o Pai para a gente. O Filho revela a paternidade para a gente. O Filho revela para você de que você tem identidade, de que você tem destino, de que você tem um lugar de família. E como que o Filho revela o Pai? Abre aí, versículo 3 de Hebreus 1. Hebreus 1:3 diz assim: Ele, falando de Jesus, irmãos, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você pode repetir isso comigo? Repita assim: a expressão exata do ser de Deus. Irmão, quem é Jesus? É a expressão exata do ser de Deus. Você quer ver o Pai? Quer? Eu quero. Como que a gente vê o Pai? Vendo o Filho. Como que eu consigo enxergar o Pai? Enxergando o Filho. Uma vez, lá em João 14, versículo 9,
Filipe vai fazer uma pergunta para Jesus. E Filipe vai dizer assim: Senhor, mostra-nos o Pai, é tudo que a gente quer. Então Jesus responde para ele: Filipe, estou há tanto tempo com vocês, e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai? E aí Jesus fala uma das coisas mais absurdas para quem estava ouvindo aquilo ali: quem me vê, também está vendo o Pai. Irmãos, quem olha para Jesus, também está tendo a visão do Pai. Porque Jesus é a expressão exata do Pai. Pedro, eu quero ver o meu Pai. Pedro, eu quero conhecer o meu Pai. Qual é o caminho? É olhar para Jesus. Jesus é a revelação do Pai. Jesus é a expressão exata do Pai. E é por isso que no Novo Testamento, a proposta bíblica, irmãos, escute isso, a proposta bíblica no Novo Testamento é um convite para todo cristão se parecer com Jesus. Então o Novo Testamento é um convite pedagógico para que eu e você possamos buscar cada vez mais se parecer com Jesus. E por quê? Porque Jesus é o modelo do Filho perfeito de Deus. Então, quanto mais eu me pareço com Jesus, escute isso, quanto mais você se parece com Jesus, mais você aprende a se relacionar com seu Pai. Quanto mais você se parece com Jesus, pensa como Jesus, age como Jesus, mais você vai aprender a se relacionar com o seu Pai. Por quê? Porque Jesus é o único caminho. Para onde, gente? Jesus é o único caminho para o Pai. Jesus é a única porta. E porta para onde? Jesus é a única porta da casa do Pai, meus amigos. Então o único caminho que nós temos para chegar ao Pai se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Você sabia que todas as vezes que Jesus se referiu a Deus na Bíblia, ele sempre usou a expressão Pai? A única vez que ele chamou Deus de Deus foi quando ele estava na cruz carregando os nossos pecados. Mas todas as vezes que ele olhou para Deus, se referiu a Deus, orou a Deus, ele usou a expressão Pai. Porque essa era a revelação que Jesus estava trazendo para a gente. Então o que nós aprendemos, meus irmãos, é de que não existe evangelho sem paternidade. Não existe evangelho sem o relacionamento da paternidade. Porque Deus não enviou um anjo. Escute isso, Deus não enviou um anjo. Deus enviou o Filho. E o Filho não veio revelar que existia Deus, porque Israel já sabia disso. O Filho veio revelar que esse Deus que se fez conhecido, ele era muito mais do que um Deus, ele também é Pai. E a gente como igreja, estamos tentando apenas revelar a divindade de Deus. Ele é Deus. E a gente fala pouco sobre a maior revelação que existe sobre Deus. Que Deus é além de um ser superior que está distante. Deus é o meu Pai por meio do sangue de Jesus.
E a maioria de nós tenta se relacionar com Deus apenas como Deus e não como Pai. Porque é fácil demais se relacionar com um Deus. Porque um Deus faz milagre. Um Deus me cura. Um Deus resolve os meus problemas. Então é fácil demais eu me relacionar sendo servo e Ele Deus. Porque é só eu chegar com os meus problemas e Ele resolve. Mas agora é difícil se relacionar com o Pai. Porque com o Pai eu vou ter que prestar conta. Com o Pai eu vou ter que assumir a responsabilidade que eu também tenho com o Filho. Para se relacionar com o Pai eu vou ter que assumir o relacionamento. Então é muito mais atrativo a gente se relacionar apenas com o Deus. Porque Ele faz milagre, acabou. Mas agora se relacionar com o Pai é mais difícil, irmãos. E é por isso que a maioria de nós vamos ter problemas com a paternidade de Deus. A gente vai se relacionar com Deus, vamos viver dentro da igreja, vamos crescer ministerialmente, mas a maioria de nós tem problema com a paternidade de Deus. Então nós sabemos se relacionar com Deus, a pessoa de Deus, mas quando a gente lembra que Ele é Pai, isso dificulta o nosso relacionamento. Porque pensa comigo, irmãos, quem aqui já ouviu testemunho de provisão? Levanta a mão aí para mim. Quem já ouviu alguém contando um testemunho de que Deus proveu o dinheiro no último minuto antes de vencer a conta? Levanta a mão, pode levantar. Agora levanta a mão para mim. Quem de vocês já atrasou uma conta? Eu também. Que Jesus nos ajude. Amém? Glória a Deus. Não vai atrasar mais nenhuma conta depois de hoje. Diga amém, irmãos. Mas pensa comigo. Por que para umas pessoas Deus fez e para outras não aconteceu? Eu já perdi as contas de quantos celulares eu ganhei. E quantos eu quebrei também, segundo a minha esposa. Mas eu já perdi as contas de quantas vezes. Da última vez foi a minha esposa. Eu contei aqui a última vez. Ela brincando olhou para o céu e disse: Deus, eu quero um iPhone. E alguém chegou do nada e deu um iPhone. Glória a Deus. Irmãos, eu não estou falando isso para me engrandecer não, que eu ainda tenho um Xiaomi. O meu é Xiaomi, o dela que é iPhone. Mas por que isso acontece com uns e às vezes não acontece com todo mundo? Deus é diferente? É imparcial? Não. Mas é a forma que nós se relacionamos com Ele. Tem gente que tem dificuldade de conversar com Deus de pequenas coisas. Tem gente que não tem coragem nenhuma de orar dizendo: Deus, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. E ainda usa o discurso: Deus tem mais coisas importantes no mundo para fazer do que ficar preocupado comigo. O que é isso? Dificuldade de se relacionar com a paternidade de Deus. Então você se relaciona como Deus, mas é difícil se relacionar como Pai. E a verdade é que a gente está achando que vamos resolver o problema do mundo, revelando para esse mundo que tem Deus. Irmãos, traga uma pessoa para mim brasileira que não sabe que existe Deus e que existe Jesus. Traga para mim uma pessoa brasileira que nunca ouviu o nome de Jesus. Traga, não tem. As pessoas já sabem que existem Deus. As pessoas já têm a revelação de que existe um Deus. A natureza prega isso para elas. Mas o que as pessoas não têm e a gente tem? A revelação de que existe um Pai. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu e minha esposa conhecemos uma jovem, que a mãe dessa jovem engravidou dela adolescente. Como o pai também era adolescente, não quis nem saber da criança.
Ela cresceu sem pai, sem saber quem era o pai dela, e hoje já é uma mulher formada. Só que tem um porém na história dela, pastora Francilene. Olha que sério isso. Ela não conheceu o pai dela porque o pai dela abandonou. E quando ela ainda era criança, a mãe dela casou com um homem que é totalmente macumbeiro. Totalmente. Só que hoje essa mulher já é formada. E agora ela sabe quem é o pai dela biológico. O pai dela biológico, adivinha, é crente. Líder de uma das igrejas da nossa rede. Só que todas as vezes que ele vê essa menina, que é filha dele, sabe o que ele faz? Ele passa para o outro lado da calçada. Só que esse pai que assumiu ela, que é de outra religião, ele é um exemplo de pai. Dá até mesada, cuida como se fosse uma filha dele. E agora eu te pergunto, você acha que se eu chegar para essa menina e dizer, você precisa ir para a igreja, você precisa conhecer Deus, o que ela tem de exemplo de Deus? O que ela tem de exemplo de igreja? É um pai que é crente, mas que quando vê ela de longe, passa do outro lado, para não assumir a paternidade. E do outro lado ela vê um cara que é de outra religião, mas que recebeu ela como filha. Agora se eu chego para evangelizar ela e digo, você precisa ir para a igreja, o que ela vai dizer para mim, irmãos? Eu já conheço a igreja. E realmente ela já conhece a igreja. Mas o que ela não conhece ainda que eu e você conhecemos? A paternidade de Deus. Você entende como é sério? Que não é só revelar, existe um Deus. Não, irmãos. A maior revelação que Jesus nos trouxe sobre Deus é que existe um Pai. Então é difícil falar da paternidade, porque quando a gente fala apenas que Deus é Deus, tá tudo bem. Você vem para cá, se converte, começa a participar de uma célula, começa a vestir roupa de crente, tá tudo bem. Mas quando eu começo a falar que Ele é Pai, aí eu vou ter que resolver as demandas da sua alma. Eu vou ter que começar a tocar nas feridas que existem dentro de você. Aí é mais difícil. Aí é mais complicado. Então, esse é o motivo do porquê a gente tem tanto crente com problema. Você sabe por que talvez você tenha tanto problema? Por que a gente tem tanto crente com problema? Porque todos os problemas, escute isso, todos os problemas são frutos de um único problema. Todos os problemas que eu e você enfrentamos são frutos de um único problema. E sabe qual é esse problema? Eu e você não sabemos se relacionar com o nosso Pai. A fonte de todos os nossos problemas é a nossa falta de entendimento do relacionamento que temos com o nosso Pai. Pense comigo, irmãos. O nosso problema financeiro é por quê? É porque a gente não sabe se relacionar com essa paternidade. Porque se a gente se relaciona com essa paternidade, se a gente foi irresponsável financeiramente, o nosso Pai vai sentar com a gente e vai nos ajudar. Se tiver realmente faltando dinheiro, Ele vai prover, diga amém. Ele vai prover. Ele vai fazer um milagre. Na área da saúde, por que a gente fica tão ansioso? Porque a gente não sabe se relacionar com o nosso Pai. Se for uma enfermidade, para gerar um caráter em nós vamos conseguir passar por esse momento junto com o nosso Pai. Se for
uma enfermidade que Ele vai curar, Ele vai trazer o consolo até o momento da cura. Diga amém. Então todos os nossos problemas nascem em um lugar: nós não sabemos se relacionar com o nosso pai. Você lembra da palavra do filho pródigo? Quem lembra aqui? Gente, os dois filhos tinham problema. Os dois filhos tinham problema. O filho pródigo tinha um problema de querer curtir o mundo, e o outro filho tinha um problema de orgulho. E no final das contas, os dois tinham o mesmo problema. Qual era o problema? Eles não sabiam se relacionar com o pai deles. Então, eu quero até falar uma palavra para a liderança que está aqui. Tire das suas costas a responsabilidade de resolver problemas. Você não está lá para resolver problemas. Você está lá para resolver um problema: discipular aquela pessoa para ela aprender a se relacionar com o pai dela. Enquanto a gente ficar tentando resolver os problemas, é como tirar uma fruta de uma árvore. Você tira agora e amanhã já nasce de novo. Então vamos resolver o principal problema: a falta de relacionamento com o pai. Gente, é muito importante falar sobre paternidade. É muito importante falarmos sobre paternidade. Sabe por que é tão importante falarmos sobre paternidade? Olha aqui nos meus olhos. A missão do diabo não é tirar você da igreja. Você acha que ele precisa fazer isso? Tá bem. Se você sai da igreja, mesmo que você esteja no lamaçal do pecado, você vai saber que você está no caminho errado, não é verdade? Só que se você continua aqui dentro, com a mentalidade errada, você vai pensar que você está no caminho certo, mas com a mentalidade errada. Por isso o diabo não precisa tirar você daqui de dentro. Você sabe qual é a missão do diabo? 1 João, capítulo 2, versículo 22, diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Vamos ler aqui, olha para esse texto. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o... Irmãos, quem é o anticristo? Aquele que nega o Pai e o Filho. Irmãos, a missão do diabo não é tirar você de dentro da igreja. A missão do diabo é te afastar do relacionamento com seu pai. E como que ele faz isso, Pedro? Gerando orfandade. Então talvez você tenha pensado que está tudo bem na sua vida. Você participa de todos os cultos, você não falta uma célula, e você acha que está tudo bem, o diabo não está te atacando. Mas em contrapartida, você vive com ansiedade, você vive pensando que não é aceito no lugar em que você está, você vive pensando que mesmo estando rodeado de pessoas, você ainda está só. Você acha que todo mundo está ofendendo você. Você não consegue colocar uma roupa no teu corpo e não se achar feia. Você não consegue parar de trabalhar um minuto, homem, porque você acha que se você ficar um dia em casa, você é um inútil. Em contrapartida, você não está percebendo que a sua mentalidade está sendo afetada por uma seta maligna chamada orfandade. Então a forma que o diabo trabalha é gerando orfandade nos nossos corações. E eu separei, irmãos,
para você entender a seriedade do assunto paternidade, duas formas que o diabo gera a orfandade na humanidade. A primeira forma é a forma que eu chamo de forma abrangente. É uma forma que envolve o globo, a humanidade. Eu quero ler alguns dados para você, olha aqui para mim com muita atenção, olha como isso é sério. Em 2024, irmãos, isso daqui dói o meu coração. Deixa eu fazer essa pergunta antes. Tem alguém aqui no nosso meio que no seu documento não consta o nome do seu pai? Levanta a mão para mim. Aqui também. Eu estou levantando porque o meu não consta. Só que isso daqui é um número crescente no Brasil. Olha isso. Em 2024, foram registrados no Brasil 153 mil crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Agora olha isso daqui como é assustador. De 2020 até maio de 2025, irmãos, qual é o mês que a gente está? Maio. De 2020 até maio de 2025, mais de 860 mil crianças foram registradas sem o nome do pai. Olha como é sério do que a gente está falando. Você tem ideia de que quase 1 milhão de crianças vão crescer sem saber o que é ter pai? Agora imagina essas crianças chegando na igreja e ouvindo a história de que Deus é pai. O que elas vão entender? Elas nunca tiveram pai para se relacionar. O que elas vão pensar de Deus quando elas lembrarem do pai delas? Ele vai me abandonar do mesmo jeito que o meu pai me abandonou. É sério o que a gente está falando. Eu trouxe uma foto que eu quero trazer mais ainda seriedade para você. Coloca a foto aí, Karine, por favor. Olha para essa foto. Quem acha essa bebê bonita, levanta a mão aí. Ah, bom, se ninguém levantar, você vai ficar chateado, porque é minha filha, irmãos. Irmãos, é a coisa mais linda, não é? Quem não teve ainda, esse ano vai ter, em nome de Jesus, eu profetizo. Mas é uma coisa linda, não é? Irmãos, sabe quantos dias essa menina, minha filha, tinha aqui, nessa foto? 10 dias. É a coisa mais pequena do mundo, não é? Você conseguiria abandonar uma coisinha dessa? Sim ou não? Pois é. No mês de maio agora, fruto de um abuso sexual em Imperatriz, uma bebê de 10 dias nasceu no hospital maternal de Imperatriz e ninguém foi atrás dela. Ela foi abandonada do dia em que nasceu. E com 10 dias, ela chegou no orfanato do qual nós estamos trabalhando, levando essa mensagem lá dentro. Agora você imagina um ser desse tamanho, que o diabo já conseguiu gerar orfandade e rejeição no coração de uma bebê de 10 dias. Você pode dizer misericórdia? É muito pesado. Sabe por que é pesado? Porque o pai traz proteção. E quanto mais o número de pais vai diminuindo, mais o número de abusos vai crescendo. Em 2024, o Brasil registrou 11 mil denúncias de abuso sexual contra crianças. 11 mil no Brasil inteiro, irmãos. Agora, pasme,
mais de 25% desses casos foram registrados no Maranhão, inclusive na nossa cidade. O Maranhão é o estado com maior número de órfãos e de crianças abusadas. E aí eu te digo, o que o Maranhão precisa? De uma igreja que chega e diz assim: tem um Deus? O Maranhão precisa de uma igreja que chegue para essas crianças e diga: existe um Pai perfeito que não vai te abandonar. Isso é muito sério, irmãos. A gente está cuidando, começando a trabalhar com o orfanato na nossa cidade. E a primeira visita que nós fizemos, nós levamos tanta coisa pensando assim: eles vão querer presentes. E quando a gente levou as coisas, eles deixaram de lado. E eles chegaram para a gente e disseram assim: a gente não quer isso daí não, pega a gente no colo. Pega a gente no colo um pouquinho, dali ali só. Você entende a responsabilidade que a igreja tem? De tratar a área da paternidade e levar para o mundo aquilo que eles mais têm falta, que é a falta de um pai. Então essa é uma das formas que o diabo gera a orfandade. Só que tem a forma mais pessoal, que é com a gente, diretamente com a gente. A forma que o diabo gera a orfandade em nós é por meio da mentalidade. É por meio de uma mentalidade que é contrária àquilo que a Escritura diz sobre a gente. Então talvez até aqui nessa mensagem você tenha pensado: não é para mim essa mensagem. Só que agora chegou a parte que eu quero pegar dentro de você e entregar para Jesus curar essa parte aí, irmãos. Porque o diabo, ele vai gerando na gente o espírito de orfandade. Então você vai vivendo com Deus dentro da igreja, mas com os sentimentos e as ações de alguém que não tem pai. Feche os seus olhos por alguns segundos. Eu quero te falar agora sentimentos de uma mentalidade de órfão. E eu quero que você analise se você preenche algum deles. Alguém que tem a mentalidade de órfão é alguém que tem inferioridade e comparação. Vive de forma inferior e vive se comparando em tudo com os outros. Alguém que tem a mentalidade de órfão é alguém que vive pela busca pela aprovação. Tudo que ela faz é para ser aprovada, porque ela precisa daquilo. Alguém que tem a mentalidade de órfão é alguém que não tem destino e não tem direção. Se você perguntar para ela qual é o chamado dela, mesmo com 10 anos de crente, ela não sabe. O que você vai fazer ano que vem? Não sabe, porque não tem direção. Vive a vida deixando a vida levar. Uma pessoa que tem a mentalidade órfã é aquela que ela não tem pertencimento. Ela participa da Adonai tem anos, mas ela não se sente pertencente a esse lugar. Ela sempre se sente como um peixe fora d'água. É uma pessoa que tem uma carência crônica. Se o líder não falar com ela no culto, acabou, não vou mais na célula. Mandou uma mensagem no grupo da célula, ninguém respondeu. Vou sair. Não. Ela precisa. Ela tem uma carência crônica. É aquela pessoa que ela vive pulando o relacionamento, porque ela não consegue viver sem afirmações. Uma pessoa que tem a mentalidade órfã, ela vive uma vida de escassez e uma vida de medo.
O órfão, ele tem dificuldade de manter um relacionamento saudável. Tem dificuldade de lidar com as emoções. Tem impulsividade. O órfão é aquele que se ofende por tudo. E órfão é aquele que precisa fazer coisa para se valorizar. Abra os olhos. Aqui são alguns sintomas de como o diabo trabalha na nossa mente para nos afastar da paternidade de Deus. Ele vai gerando esses sentimentos em você, até que ele consiga fazer com que você não consiga se relacionar com seu pai. Ele não está nem aí se você vem para o culto, irmão. Pode ir. Contanto que você não se relacione com seu pai. Pedro, e como que o diabo consegue gerar essa orfandade na minha vida? É porque existe um princípio. O princípio de que a gente faz tudo que a gente vê o nosso pai fazendo. E aqui é o caminho para o encerramento. Todas essas barreiras e estruturas criadas na nossa alma, é porque nós temos uma dificuldade que nós temos que quebrar essa noite em nome de Jesus. Diga amém. Qual é essa dificuldade? É que eu e você temos a tendência de transferir para Deus as características do pai que nós tivemos nessa terra. Então, é mais ou menos assim, imagina aí que eu, Pedro, abri uma empresa com um amigo meu. E esse amigo chamava Mateus. A empresa cresceu, começamos a ganhar muito dinheiro. Daqui 5 anos, o Mateus, que era meu sócio, mete a perna em mim, leva boa parte da empresa e eu fico com as dívidas e aí eu acabo falindo a empresa. Ok, Deus abençoou, consegui pagar as dívidas, levantei outra empresa e agora eu estou precisando de um sócio. Eu abro uma vaga para o sócio, chega um cara para me entrevistar, o cara tem dinheiro, o cara sabe vender, o cara é o cara que eu preciso na minha empresa, eu estou quase para fechar o contrato com ele, aí eu pergunto o nome dele. Qual é o nome dele? Mateus. Você acha que eu vou fechar negócio com ele? Vou não. É o mesmo Mateus? Ele vai passar a perna em mim de novo? Talvez não. Mas só porque tem o mesmo nome, o que acontece? Eu transfiro para ele as características do outro Mateus. Então perceba que a maioria de nós tivemos problemas com os nossos pais terrenos. E aí a gente chega na igreja e Deus é apresentado para a gente como nosso pai. O que acontece? A gente transfere para ele as características do nosso pai terreno. Fique de pé no seu lugar.